Curta o seu sonho, viva a sua paixão! Olá, amigo do Mundo Áfia! Começamos o segundo capítulo do seriado com o Jardel. Agora o centroavante abre o seu coração e conta do amor que tem pelo Grêmio de Futebol porto-alegrense. No final do vídeo, sobre a sua trajetória pelo Grêmio, temos uma entrevista exclusiva onde Jardel conta minúcias sobre a sua passagem pelo Grêmio. Jardel, o maior cabeceador da história do futebol. Capítulo 2. O amor de Jardel pelo Grêmio de Futebol porto-alegrense. O jovem artilheiro Jardel, protagonista do tricampeonato carioca pelo Vasco da Gama, a pedido do técnico Luiz Felipe Scolari, chega por empréstimo ao Grêmio, numa transação que sacudiu o futebol brasileiro no início da década de 90. O centroavante cearense chega ao sul do país com status de grande reforço do clube para a conquista do tão sonhado bicampeonato da Taça Libertadores da América. Logo no desembarque em Porto Alegre, a torcida gremista lotou o aeroporto Salgado Filho, ecoando cantos e rimas que comparavam o promissor artilheiro a Romário, o maior atacante do mundo na época. Naquele momento, Jardel se deu conta do tamanho do desafio que esperava por ele nas fileiras do tricolor gaúcho. Mal sabia ele que seria protagonista do time mais vitorioso da história do clube. Com a conquista da Copa do Brasil em 1994, o tricolor gaúcho ganhou a vaga para disputar a Libertadores, maior competição de futebol do continente. O sorteio não foi amigo do Grêmio e o time gaúcho caiu no chamado Grupo da Morte, com o Palmeiras e as equipes do Emelec e do El Nacional, que contavam também com o reforço da altitude contra os brasileiros. A estreia foi com derrota para o Palmeiras no Palestra Itália por 3-2, com um gol de Jardel. Na segunda rodada, o Grêmio viajou até o Equador e empatou por 2-2 com o Emelec, com mais um gol do artilheiro das cabeçadas. Depois, venceu o El Nacional por 2-1, com 2 gols do paraguaio Arce. Nos jogos do retorno, todos realizados no Estádio Olímpico em Porto Alegre, o Grêmio empatou sem gols com o Palmeiras, venceu o Emelec por 4-1, com Jardel marcando de cabeça no início da partida, após cruzamento de Paulo Nunes, e ganhou do El Nacional por 2-0. O time de Felipão terminava a primeira fase em segundo lugar do grupo, classificado. Nas oitavas de final, embate diante do Olímpia do Paraguai. No confronto de mata-mata, brilhou a estrela de Jardel, que balançou a rede nos 2 jogos, na vitória por 3-0 em Assunção e no jogo de volta vencido por 2-0 em Porto Alegre. Nas quartas de final, novamente o Palmeiras, campeão brasileiro, recheado de craques mundiais, sob o comando do técnico Carlos Alberto Silva e considerado por muitos o maior mata-mata da história da Libertadores. O primeiro jogo em Porto Alegre foi considerado o melhor jogo do Grêmio na era Felipão, com uma goleada histórica por 5-0 no favorito Palmeiras, com direito a 3 gols de Jardel. Os torcedores foram ao delírio no Estádio Olímpico. Na volta em São Paulo, o Palmeiras tinha uma missão bastante complicada, pois precisava reverter a vantagem de 5 gols para se manter vivo na competição. Porém, quem tem Jardel tem gol, e logo aos 7 minutos de jogo, o artilheiro fez o gol da classificação, já que o time paulista virou e chegou aos 5-1, resultado insuficiente para tirar a vaga do Grêmio na próxima fase. Na semifinal, mais uma equipe que pertencia ao Grupo da Morte, o Emelec. Após empate sem gols no jogo de ida no Equador, o Grêmio venceu por 2-0 em Porto Alegre, com gols da dupla Paulo Nunes e Jardel, carimbando a vaga do imortal gaúcho para a decisão mais importante da América. A grande final foi contra o Atlético Nacional da Colômbia. No jogo de ida, Jardel deixou a sua marca
e o Grêmio venceu no Olímpico por 3-1. Na decisão em Medellín, a grande consagração. Após o empate por 1-1, o Grêmio conquistava o bicampeonato das Américas, tendo como protagonista e artilheiro da Libertadores com 11 gols, o centroavante das cabeçadas, o jovem cearense Jardel, que apenas começava uma carreira promissora no futebol mundial. Nesse mesmo ano, e na sequência do título histórico da Libertadores, o tricolor gaúcho venceu o campeonato estadual, antes mesmo do embarque para a disputa do Mundial em Tóquio. Na final do Mundial Interclubes no Japão contra o Ajax, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, o time holandês levou a melhor nos pênaltis e o Grêmio terminou com o vice-campeonato mundial. Em 1996, também no Japão, o Grêmio disputou contra o Independiente da Argentina a final da Recopa Sul-Americana. Jardel marcou na vitória por 4-1 diante dos argentinos, conquistando mais um título para a equipe de Felipão. Antes de embarcar para Portugal em 1996, Jardel disputou as finais do Gauchão contra o Juventude. No jogo de ida em Caxias do Sul, o ex-centroavante marcou 2 vezes na vitória por 3-0. E na grande decisão no Estádio Olímpico, Jardel anotou 3 gols na goleada por 4-0. O bicampeonato do Gauchão 1995-1996 marcou a despedida de Jardel, que havia sido contratado pelo Porto e assim partia para voos mundiais na Europa. Pelo Grêmio, Jardel disputou 84 jogos e marcou 64 gols. O atleta sempre revelou seu amor pelo clube e a vontade de terminar sua carreira como profissional vestindo a camisa do Grêmio em jogo no Estádio Olímpico. Conta do Grêmio, que o Grêmio foi um capítulo, acho que dos mais bonitos da sua história. Agora vamos chegar em Portugal, mas eu quero saber do Grêmio, do tricolor gaúcho. Você chega para um time que era tido pelos colunistas brasileiros como um time ilimitado, e aí depois você constrói aquela história com Filipão, Paulo Nunes e companhia, Dinho e companhia limitada. Conta um pouquinho do Grêmio para mim. Primeiro, a minha recepção no Salgado Filho, né? No aeroporto de Porto Alegre, estava umas 5 mil pessoas. E eu já me senti que a responsabilidade ia ser muito grande. Aí tinha a torcida, estava gritando, boa tarde, o Jardel não precisa de Romário. E eu, meu Deus do céu, comparado com baixinho, aumentou a responsabilidade. Então, foi um ano. Eles gritaram o seguinte: Urubu otário, quem tem Jardel não precisa do Romário, é isso. Exatamente. Aí foi um ano e meio de 2 gauchão, uma Recopa, uma Libertadores, perdendo por aquela seleção que foi a Ajax, que você lembra muito bem, o Van der Sar, Kluwer, Zidane, Fritz Mann, Ronald de Boer, Frank de Boer. Então era uma seleção. Foi depois da Champions League e nós perdemos para o Ajax em Tóquio com um jogador a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo. Prorrogação, perdemos nos pênaltis. Você tem o Grêmio no coração, porque pega aqui, mostra aqui a máscara que você está usando. Não, essa máscara foi do Grêmio, cara. Foi do Grêmio. É do Grêmio que foi de um gaúcho que me ofereceu. Então você tem o Grêmio. Máscara? Tenho. Vasco e Grêmio.
Curta o seu sonho, viva a sua paixão.